Primeiramente eu quero desejar um bom sábado para cada irmão que eu estou vendo nesta manhã aqui. Tem um bom tempo que eu não prego aqui, né, irmão? Um ano ou mais, né? É a primeira vez que eu ia estar vendo, mas já preguei, eu acho que 2 vezes mais ou menos, mas tem um ano ou mais que eu vim aqui, né? Eu vim há 3 semanas atrás, irmão Enes, né? Esse é o nome, né? Eu dei a oportunidade para ele e não me arrependo, porque realmente foi fortificante a mensagem dele, né? E agradeço a igreja, em especial ao irmão Isaías, pela mensagem, a oportunidade que ele me deu de estar aqui nesta manhã com os irmãos. Eu quero que os irmãos vão abrir a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, no capítulo 32. Segundo Crônicas, capítulo 32, com o título Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Eu procuro sempre que eu acho alguma história bíblica, eu fico meditando nas passagens, na história, procurando algum significado para a minha vida. Porque eu creio que história nenhuma da Bíblia foi feita só para preencher as páginas. Eu sempre acredito que ela tem alguma mensagem para o seu povo. E por incrível que pareça, Senaqueribe foi uma das histórias que eu mais tive dificuldade de entender. Porque é uma história de guerra. E como se pode tirar um bom proveito de uma história de guerra, de destruição? E depois de muito tempo meditando, e algum tempo atrás eu ouvi uma história do pastor Damião, que ele contou, e eu então refleti a história de Senaqueribe com a história do Damião, pastor Damião, alguns conhecem, e eu então entendi o que Deus queria dizer para mim, para a igreja, através da história de Senaqueribe. Senaqueribe, segundo Crônicas, capítulo 32, acompanha aí, diz o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acompôs-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Nilo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, Ezequias é o mesmo rei que pelo qual o profeta Isaías havia visitado ele e dito: prepara a tua casa, você vai morrer. E logo em seguida, quando Isaías estava saindo, Ezequias chorou amargamente. Isaías voltou e disse: Deus te deu mais 15 anos de vida. Esse rei Ezequias é o mesmo rei que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Porém, esses 15 anos de vida, se você ler aqui no capítulo 31, no versículo 1 mesmo, diz: acabando tudo isto, todos os israelitas que se acharam ali saíram na cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postos de ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim. Veja bem, o rei Ezequias, nesses 15 anos que Deus deu a mais de vida para ele,
ele acabou se rebelando e formando deuses por toda a cidade de Judá e também pela tribo de Benjamim. Só que em um momento da vida dele, ele percebeu o erro que ele estava cometendo e ele então voltou-se para Deus. Se você continuar lendo aqui, no versículo 2 em diante, fala que Ezequias então voltou-se para Deus. E eu tiro uma conclusão muito importante para isso, querido. Voltar-se para Deus não é sinônimo de paz. Ezequias decidiu voltar-se para Deus. E quando você começa a ler no capítulo 32, a primeira coisa que ele tem é uma batalha. Queridos, e o povo de Senaqueribe era o pior exército que existia na época do rei Ezequias. Sabe por quê? Eles saíam destruindo o exército de Senaqueribe. Eles não levavam comida, eles não levavam nem água. Quando o exército de Senaqueribe saía, ele ia saqueando, ele ia roubando as comidas dos povos, ele ia bebendo as águas dos povos. E o interessante é que quando eles destruíam o exército, ele cortava a cabeça de todos os soldados daquele exército. Então eles enfiavam uma espada muito grande, e ali ficava espetada aquelas várias cabeças de todos aqueles soldados, que eram conhecidos como Torre Sangrenta. E eles pegavam o rei daquele povo, enfiavam uma argola no seu nariz, e saía puxando aquele rei por todo o exército, até ele morrer de fome e de sede. Era disso que o rei Ezequias tinha medo. E quando ele descobriu que o rei de Senaqueribe iria guerrear contra ele, ele começou a tomar algumas medidas. E uma das primeiras medidas que diz, primeira coisa que ele fez, ele tampou as águas, as fontes das águas da cidade de Jerusalém. O que tem a ver as fontes das águas com o exército de Senaqueribe? Hoje, a tua água para chegar na tua casa, você quer um cano fino, não é? Naquela época, não. Naquela época, os canos eram enormes, cabiam um homem inteiro dentro. Então, o rio passava fora da cidade de Jerusalém. E eles então haviam construído um túnel, e esse túnel ia até o centro, o meio da cidade de Jerusalém. Logo, se Senaqueribe chegasse e encontrasse aquela fonte aberta, o que ia acontecer? Eles iam entrar por aquele cano e iam andar exatamente no coração de Jerusalém, no centro. Então, por isso que Senaqueribe, a primeira coisa que ele fez, o rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi tampar as fontes das águas. E eu tiro uma lição importante. Nós temos que tampar as fontes das águas da nossa vida. Eu não sei qual é a fonte da água da tua vida que o diabo está entrando. Se é a música, se é uma novela, seja o que for. Você tem que tampar essa fonte. Porque se você não tampar essa fonte, o diabo vai entrar por essa fonte e vai destruir a tua vida. E por esse motivo, o rei Ezequias tampou as fontes das águas. E muitos perguntavam o que tem a ver Senaqueribe com as fontes das águas. Eles não entendiam. Mas rei Ezequias entendia sim. Se você continua lendo, dizia assim, vendo pois Ezequias, no versículo 2, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e os ajudaram. No versículo 1, observe, depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Primeiro, a cidade de Jerusalém estava ali, no meio. E do lado da cidade de Jerusalém haviam várias, também, digamos, vilas, que eram chamadas de cidades fortificadas. Se alguém viesse guerrear contra Jerusalém, primeiramente tinha que guerrear contra as cidades fortificadas, aquelas cidades que ficavam em volta da cidade de Jerusalém. Eu tiro mais uma lição importante. O diabo na antiguidade, na época de Ezequias, ele guerreava primeiro a cidade fortificada, para depois guerrear a grande cidade. Hoje é o contrário. Ele primeiro está guerreando a sua grande cidade, para depois guerrear a cidade fortificada que é a igreja. E eu pergunto, qual é essa outra cidade que o diabo tem guerreado ultimamente?
a sua casa. Se o diabo conseguir destruir a tua casa, ele vai também conseguir destruir a igreja. Um lar infeliz, uma igreja infeliz. Um lar fraco, uma igreja fraca. Ele sabe que para destruir alguém ele não precisa vir diretamente na igreja. E é por isso, meus amigos, que raramente, eu conheço poucos relatos de que você vê alguém possuído na igreja adventista do sétimo dia. Porque o diabo sabe que ele não precisa primeiro tentar alguém na igreja. Ele atenta primeiro na sua casa. E dentro da sua casa tem um bem que ele adora pegar esse bem para destruir a sua família. Como se chama? Televisão. A televisão é um meio que pode ser um bem na tua vida. Mas se você usa de maneira errada, você pode estar destruindo a tua família. A pai, a mãe, na correria do trabalho, botam o seu filho na frente da televisão e deixam ela assistindo qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de programação. Certa vez o pastor chegou na casa do irmão, foi visitar o irmão, e o filho dele saiu correndo com o carro de vassoura dizendo que era o tal de He-Man. E se o pastor não sai da frente, ele partiu o pastor no meio. Por causa da maldita televisão. E o diabo tem destruído muitas vidas, muitas famílias, por causa deste bem que você tem na sua casa. Então, cuidado. Procure usar da maneira correta. Versículo 5. Ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro quebrado. E sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora. Fortificou Nilo também e outro muro por fora. Na cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. Mais uma questão que eu tiro aqui. O rei Ezequias se preparou para a guerra. Enquanto hoje muitos dormem, o diabo trabalha. Um amigo meu, certa vez, me falou uma frase muito interessante. Pessoas estão brincando de ser adventistas, mas o mundo não está brincando de ser mundo. Pessoas hoje estão dormindo, ao invés de se prepararem para uma guerra que estamos a caminho. Todo adventista sabe que vamos enfrentar uma batalha, que nem a batalha de Jacó é comparada à nossa batalha. E muitos estão dormindo. Portanto, eu tiro uma lição. Ezequias se preparou para a guerra. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve também se preparar para a guerra. Se você continuar lendo, você vai ver que tem vários relatos. No versículo 12, observem comigo, no capítulo 32, diz assim: não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e parou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, sobre ele queimareis incenso? Veja bem, Senaqueribe agora fala para o rei Ezequias. Não é você, rei Ezequias, que tinha um monte de altares, e agora você diz que tem um Deus, e só Deus vai te defender? Se você continuar lendo, ele fala aqui no versículo 14: qual é de todos os deuses daquela nação que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus os possa livrar das minhas mãos? Agora, Senaqueribe joga na cara do rei Ezequias: você tinha um monte de Deus, os seus pais tinham um monte de Deus, e eles não me destruíram, e agora você, com um Deus, você acha que vai conseguir me destruir? Nunca. Querido, tira uma lição. O diabo joga na tua cara aquilo que você fez de errado. Você hoje comete um erro, amanhã o diabo joga na tua cara, faz você passar vergonha. Queridos, e nessa lição eu tiro algo muito importante. Há problemas que vêm de longe, problemas que você nunca imaginou que teria, você está passando. Se você pegar um mapa bíblico, você vai ver que Senaqueribe está de um lado do mapa, e aí tem todo um deserto, e do outro lado, lá no canto, tem a cidade de Jerusalém. Observe que Senaqueribe saiu lá do canto do mapa, passou por todo um deserto onde não tinha nenhuma cidade, passou por todo o deserto para atingir
o rei Ezequias. E há problemas que vêm de longe. Algo que você nunca imaginou que estava passando, que iria passar, hoje você está passando. E o diabo traz realmente problemas de longe para nos destruir. Assim como trouxe para o rei Ezequias. Versículo 17, observe. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. O diabo envia cartas para a tua vida. O diabo envia carta para você dizendo que ele vai destruir a sua família. O diabo lhe envia carta dizendo que vai tirar o seu filho da igreja. O diabo tem enviado cartas constantemente para o povo de Deus. Queridos, nessa história eu tiro um relato importante. Mas antes desse relato, nós temos que saber algumas fases da tentação. Existem 5 fases na tentação. A primeira fase é a contemplação. Você vê a tentação. A segunda fase é o desejo. Você viu e agora você desejou. A terceira fase da tentação é o planejamento. Você viu, desejou e agora você está planejando como vai fazer aquela ação. E o quarto é a ação. Depois de tudo isso que você planejou já, você parte para a ação. E por último, aliás, a quarta é a ponderação. Você fica na dúvida, você armou ali esquema como você vai realizar, agora é a ponderação, você está na dúvida se você pratica ou não aquele ato. E o quinto e último é a ação, onde você executa. Eu pergunto, em qual dessas fases você acha que você consegue se livrar da tentação? Eu quero que a igreja me ajude. Quantos acham aqui que é na contemplação? Você olhou, você viu a tentação. Você acha que você consegue resistir? Quantos acham que é na fase da contemplação que Deus te livra? Alguém? Alguém? Isaías, não? Quantos acham que é no desejo? Você viu e desejou? Quantos aqui tem alguém que acha que é na fase do desejo? Isaías também não? Você viu, desejou? Deus vai te livrar neste momento, quando você deseja. Aí Deus olha para você e fala: meu filho, não é este caminho, é por aqui. Agora tem a outra fase, a ponderação. Você fica na dúvida: eu vou ou não vou? Aí Deus vem e te mostra: não, você tem que ir por aqui. Acha que é assim? E por último, depois que você faz isso, você tem um planejamento. Você está planejando como vai executar aquela tentação. E no final, tem a ação. Queridos, eu não sei qual foi das 5 que você acha que está certo. Só que existe um fator importante para você vencer a tentação, para você vencer a batalha. Damião era um jovem de 14 anos de idade. Aos 15 anos, ele entrou na igreja adventista do 7º dia. E ele era um rapaz muito estudioso, lia a Bíblia constantemente. Ele estudava o Espírito de Profecia, estudava a lição. Com 18 anos de idade, Damião conseguiu arrumar um serviço. Ele então começou a trabalhar naquele serviço. E Damião, todo dia, ele tinha um pequeno problema. Toda vez que ele ia para o serviço, ele brigava no serviço. Quando ele voltava para casa, ele brigava na sua casa com a sua irmã. Ele não conseguia vencer essa tentação. Ele lia a Bíblia direto. Ele lia o Espírito de Profecia. Ele estudava a lição. E Damião um dia levantou. Estudou a sua Bíblia. Estudou a sua lição. Estudou o Espírito de Profecia. E então ele foi para o serviço. Quando ele chegou no serviço, ele estava já trabalhando, e o seu patrão começou a gritar: Damião! Damião! E ele dizia: eu não vou brigar hoje. Eu não vou brigar. Na terceira ele gritava de novo: Damião! Ele já respondia de lá: o quê? Você guardou as taxas? E ele dizia: eu não guardei nada não. Eu vou te mandar embora.
Ele já havia brigado mais uma vez isso aí. No horário de almoço ali, na firma tinha uma famosa mesa de ping-pong, né? E lá estava Damião. E sempre fazia uma competição de quem eram os dois últimos. E Damião sempre chegava no final. E lá está Damião novamente. Era uma firma onde só trabalhava adventista. E lá está Damião. E você sabe aquela bola no ping-pong que pega do lado da mesa assim e cai? Sempre acontecia isso com Damião. De repente Damião brincando a bola, e nada da mesa. Damião dizia, foi ponto. Damião, não foi fora. Começava a discussão, foi ponto. Não, foi fora. Damião, você está roubando. Para quê, meus irmãos? Damião já tirava a camisa, já chamava o irmão da igreja para brigar com ele. Quando acabava, lá estava Damião indo embora. Ficava lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Quando o ônibus chegava, fazia uma fila para entrar, e sempre via um grupo de rap. Não sei o que lá, e cortava a fila. E Damião já xingava, Damião já brigava, e tinha pessoas dentro daquele ônibus que sabia que Damião era adventista. Quando ele chegava na casa dele, a maioria das vezes, naquele dia quando Damião chegou na sua casa, ele foi tomar banho, quando ele olhou, cadê o perfume dele? Cadê o shampoo? Ele perguntou para a mãe dele, e a mãe dele disse, o irmão lavou o banheiro com o teu shampoo e com o teu perfume. Quando a irmã dele chegava, era um brilho só. E os vizinhos sabiam que Damião era um adventista. Queridos, e todos os dias era assim. Estudava a Bíblia, lição, espírito de profecia. E todos os dias acontecia isso. E sabe o que acontece? Quando você estuda a Bíblia, você procura mudar e você não consegue, chega um dia que você desiste de ler a Bíblia e de estudar a lição. E foi isso que aconteceu com Damião. Um dia ele acordou de madrugada. Ele colocou os livros de profecia, a Bíblia, a lição, e ele olhou para aquilo e ele disse, Deus, eu não vou ler mais porcaria nenhuma. Já tem anos que eu leio a Bíblia. Já tem anos que eu estudo livro de profecia, que eu estudo lição. E eu não consigo mudar. E é por isso, Deus, que neste momento eu não vou ler mais nada. Queridos, e pela primeira vez, lágrimas saíram dos olhos de Damião. Ele chorava falando aquelas palavras.